Olá, olá nada, olha nada. Olá, aqui é o professor Fábio Gomes e eu vou falar com vocês hoje sobre hipótese de pesquisa. Antes de eu começar, eu gostaria de pedir seu like, seus comentários. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo a partir de perguntas de um outro vídeo que eu falei sobre hipótese de pesquisa. É um vídeo mais simples, mas se você quiser ver, ele está aqui, ó, nesse botão logo acima, perfeito? Então vamos lá, trarei até exemplos. Quando eu falo de hipótese de pesquisa, eu estou falando de algo que causa bastante dúvida nos estudantes na hora da execução, né, na hora da elaboração do seu projeto de pesquisa, né? É importante que se a hipótese está bem formulada, você fica pronto para um próximo passo no seu trabalho, inclusive para você aprofundar as suas leituras sobre os assuntos que você deseja, perfeito? Olha só, é importante eu ressaltar que a hipótese ela é provisória. Você não tem que responder a hipótese exatamente daquela forma. Inclusive, porque normalmente eu trago a hipótese que a gente chama afirmativa, ou hipótese 1, ou H1, que você confirma determinada possibilidade que você colocou, ou não. Perdão, a H0, ou a hipótese nula, ou seja, não aconteceu, eu não encontrei aquilo que eu esperava enquanto hipótese, ou até mais hipóteses, dependendo dos seus objetivos específicos, talvez você elabore mais hipóteses, ok? Mas para essa elaboração, os seus conceitos elas devem ser ou estar claros. Como assim? Dentro do âmbito do seu mundo acadêmico, então existem palavras, conceitos específicos em várias áreas. Lembrando que eu sou da educação física e da área de comportamento motor. Existem palavras utilizadas em comportamento motor que também são utilizadas em fisiologia do exercício e não necessariamente elas querem dizer a mesma coisa. Precisa estar bem claro para você não misturar as bolas mesmo dentro da sua área, ok? E ela é necessário que ela seja bem específica e ser fundamentada, sustentada teoricamente. Tome cuidado para não fundamentar a sua hipótese em valores morais ou simplesmente numa opinião, porque assim você talvez não tenha sustentação para confirmar ou anular essa hipótese. É importante também eu falar que a hipótese ela se inicia em uma colocação de um problema solucionável. Por isso que o seu problema bem delimitado, ele dá condições a uma boa hipótese de pesquisa. Para continuar, eu utilizarei como classificação das hipóteses o livro do professor Antônio Carlos Gil, ok? E ele apresenta 4 possibilidades de hipótese. Vamos lá então. A primeira é chamada casuística. Ela normalmente é utilizada em pesquisas históricas. Então ela indica um objeto, uma pessoa, um fato que apresenta determinada característica. Por exemplo, local de nascimento. Então, qual foi o local de nascimento do Cristóvão Colombo? Então eu trago uma hipótese que Cristóvão Colombo nasceu em Portugal. É o que está afirmando ali, né? Existem outras possibilidades, eu não vou entrar nesse fato desse tipo de pesquisa histórica, mas eu estou trazendo uma afirmação aqui. Ou em relação à origem da capoeira. A capoeira é africana. Para quem pesquisa história e capoeira, sabe que tem mais 2 possibilidades históricas dela ser brasileira, criada por índios, ou dela ser afrodescendente, criada por descendentes de africanos. E cada qual dessas possibilidades apresentam sustentação teórica para que você possa afirmar de fato isso, ok? E aí você pode colocar e trazer as suas recomendações a partir da literatura. Então, lembra, ela não precisa ser comprovada necessariamente, inclusive porque você tem um lado oposto. Esta foi a primeira. Vamos para a segunda? A hipótese que se refere à frequência de acontecimentos. Então, você, de maneira antecipada, você determina uma situação relacionada ao grupo, a uma sociedade, a uma cultura específica. Eu trouxe aqui duas hipóteses. Um número elevado, né? Um elevado número de alunos de determinada escola apresentam melhores notas no Enem. Então, eu estou determinando uma característica
Aí eu posso utilizar a H1, ou seja, hipótese afirmativa. Isso ocorre. Ou H0, hipótese nula. Isso não ocorre. Ou os habitantes de determinado local têm como crença utilizar simpatia para curas de doenças. E aí você vai à literatura. Se isso acontece, isso não acontece. Tem sustentação teórica para tal, e aí é algo que precisa ser visto. Vamos lá agora para a terceira situação, ou seja, você relacionar ou associar variáveis, ok? Então você indica e assume situações entre variáveis ou relação entre variáveis, desculpe, como idade, estatura, gênero, peso, temperatura ou classe social, ok? Vamos lá para os exemplos. Olha só, os alunos de direito são mais formais que os alunos de educação física, no sentido da vestimenta, sendo mais específico. Eu tenho duas variáveis, o curso e a vestimenta que eles utilizam, por exemplo. E aí eu tenho a hipótese, isso acontece, hipótese confirmatória, ou H1, hipótese nula, isso não acontece, ou H0, ou o índice de consumo de bebida alcoólica é maior entre os homens do que entre as mulheres. Estou afirmando, então eu estou na variável sexo, gênero e o consumo de álcool, de bebida alcoólica. Então eu estou cruzando duas variáveis aí especificamente. A quarta possibilidade é até parecida com a terceira, mas ela coloca um fator de dependência especificamente, ou seja, a outra eu estou relacionando simplesmente a que eu estou colocando como um aspecto, dependendo desse aspecto, este elemento, esta possibilidade acontece, ok? Então, dentro de um grupo, eu estabeleço uma variável que interfere em outra. Então, ó, vamos para dois exemplos. O primeiro eu tirei do próprio livro do professor Antônio Carlos Gil, que é a classe social da mãe influencia no tempo de amamentação dos filhos. E aí eu tenho uma variável independente, que é a classe social da mãe, e uma variável dependente, que está relacionada ao tempo de amamentação. Ou uma segunda hipótese, uma segunda situação. O hábito de leitura dos pais para os filhos, para a criança. Ele apresenta a criança quando ela é alfabetizada. Ela apresenta hábito da leitura, né, após essa alfabetização. Então eu tenho como variável independente a leitura de história dos pais para as crianças, né, então esse hábito, e como variável dependente, se isso se torna um hábito de leitura para essa criança quando ela está alfabetizada. Tomara que eu tenha ajudado com esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, seu comentário. E agora, quem ficou até o final, é importante eu ressaltar, aqui nas descrições eu tenho um projeto, um trabalho de orientação com o professor Ivan Cláudio Guedes. Se você clicar lá, você pode ter a oportunidade de ter a orientação minha e dele do seu trabalho de pesquisa, ok? Um grande abraço e faça aí seu TCC. Seu TCC agora vai!